Liturgia diária. Quarta-feira da segunda semana da Páscoa. Primeira leitura, Atos, capítulo 5, versículos 17 a 26. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: "Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver." Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: "Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro." Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: "Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo." Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho. João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E homilia com o Padre Paulo Ricardo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, estamos ainda assistindo o colóquio de Jesus com Nicodemos. E aqui vem aquele versículo extraordinário que é quase que o núcleo do Evangelho, o resumo de tudo. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, que o envio de Jesus ao mundo para morrer por nós seja um ato de amor de Deus Pai por nós, isso quase ninguém que tem fé duvida. Mas nasce em nosso coração
uma dúvida, uma perplexidade diante do fato de que Deus envia o seu Filho querido e amado. Não parece uma crueldade? Ou seja, como é que o Pai, que ama tanto esse Filho, agora envia esse Filho para morrer? Bom, é importante que nós saibamos que Deus, ao enviar o seu Filho, também demonstrou um amor infinito para com o seu Filho amado. Como assim? Podemos fazer uma comparação para entender a coisa. Imagina que nós estamos num tempo de guerra e um general sabe que pode salvar o seu país. Mas pode salvar o seu país com uma estratégia, onde ele entra dentro do quartel-general inimigo e mata o chefe, o general que é adversário, e assim o país inteiro está salvo com a morte de um homem. Só que ele sabe que o soldado que fizer isso não sairá vivo. Então esse grande general olha para suas tropas e procura. Bom, tem esse aqui que é bastante habilidoso, mas não é virtuoso o suficiente. Se ele for lá, é capaz de ele dar conta, mas ele sabe que vai morrer. Pode ser que ele seja covarde na hora. Tem esse outro aqui que é virtuoso, mas não é habilidoso. E então ele, ao ver todos os seus soldados, descobre que existe um soldado, o seu filho querido. E ele diz, chama esse filho e diz, filho, esta missão que irá salvar a pátria, eu preciso confiá-la à pessoa que mais se demonstra apta, virtuosa para isso, e a pessoa na qual eu mais confio, que eu mais amo. Essa pessoa é você. Ou seja, Deus envia Jesus para morrer por nós. E com isso demonstra que o seu Filho é aquele, ele coloca toda a sua confiança, toda a sua benevolência, todo o seu beneplácito, porque ninguém seria capaz de amar tanto. A missão que era necessária para o Salvador, o que é que o Salvador precisaria fazer? Precisaria dar a Deus um amor infinito. Somente isso nos salvaria. Ou seja, somente um amor infinito seria capaz de destruir a ofensa infinita dos nossos pecados. De que coração poderia sair um amor infinito? Somente do seu Filho amado, somente do Filho querido. Então, quando nós olharmos para a cruz de Cristo, nós temos que ver que também ali o Pai está amando o seu Filho. Talvez para a gente entender mais perfeitamente ainda esse mistério insondável, nós temos que olhar um pouco para a vida de alguns santos. Santos que sofreram e quando sofreram, eles nos atestam, eles nos dizem que se sabem eleitos de Deus. Santos como o Padre Pio de Pietrelcina, que teve que se configurar ao Cristo crucificado e ele sabia que tinha sido eleito por Deus, querido e amado por Deus sobremaneira. Santos que se entregaram como vítima, como Santa Teresinha no Hino Jesus. Estes santos sabem que ao serem escolhidos para amar a Deus, foram eleitos, são queridos e amados infinitamente por Deus. Assim também o Filho Jesus. Jesus é Deus que se fez carne, é o Filho eterno que veio aqui neste mundo oferecer ao Pai o amor infinito que somente Ele poderia oferecer. Ele, eleito de Deus, nosso Salvador. Deus amou tanto o mundo e Deus amou tanto o seu Filho que o entregou para nos salvar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.